Olá, bem-vindo ao Livrosofia, um podcast que, por meio dos livros, busca conectar mentes e corações. No nosso podcast, nós falamos sobre um livro e de que forma esse livro impactou a vida de uma pessoa muito especial. E o nosso convidado de hoje é o Helder Puma. Bem-vindo, Helder. Obrigado, Flávia. É uma satisfação enorme estar aqui fazendo parte desse movimento de luz para levar conhecimento para as pessoas. Fico muito honrado do convite e espero poder compartilhar um pouco da minha experiência aí para muitas pessoas que vão assistir esse podcast. Gente, o Helder tem uma história incrível que eu vou falar logo logo, mas eu preciso apresentar a nossa segunda estrela, que é esse livro que com certeza marcou a vida de muita gente. Ele inspirou muitos adolescentes, a maioria de nós leu quando era jovem, né? E muitas vezes sem condições de entender a profundidade filosófica dessa obra, que é Fernão Capelo Gaivota, do Richard Bach. O Richard Bach, gente, ele é um piloto, né, da Força Aérea Americana, e todos os livros dele, ele tem várias obras importantes, né? Um Lugar Bem Longe Daqui, tem outros livros lindos, Ilusões. As obras do Bach, todas elas fazem uma metáfora entre o voo, né, e a liberdade, a expansão da consciência. E Fernão Capelo Gaivota, que é o mais famoso de todos, não é muito diferente. E é por isso que o Helder é o convidado assim, mais do que especial para falar sobre esse tema. Porque o Helder é um cara extremamente visionário, ele é formado em ciência da computação, ele é velocista, engenharia da computação, isso. Velocista, né, esportista, vegano como estilo de vida, e é um cara que está sempre buscando autoconhecimento, autodesenvolvimento, a expansão da consciência, que é o nosso objetivo aí principal com o podcast. Né? Evoluir, sempre buscando evoluir. Poxa, Helder, muito obrigada por você estar aqui, e hoje eu estou muito honrada, né? Eu fiquei muito feliz de você ter me lembrado desse livro. Ele não estava no nosso projeto inicial, mas eu li esse livro quando adolescente, e não sei se você sabe, eu estou estudando filosofia. Legal. E esse livro, ele fala, pouco a gente aborda essa perspectiva do livro, que é falar da relação mestre-discípulo. Ele fala muito, a gente valoriza muito a questão da excelência, que ele, né, valoriza, da liberdade, da busca pela perfeição, mas pouca gente fala que ele traduz uma categoria filosófica que é essa relação de mestre e discípulo, ou seja, a todo tempo a gente está buscando aprender como você, evoluir, mas a gente tem o dever de devolver esse conhecimento para as pessoas. Tudo que a gente aprende, a gente precisa compartilhar. E isso o Fernão faz no livro, né? Um dos objetivos do podcast é esse, né? Como eu gosto muito de ler, de aprender, de estudar. Você vê, eu tenho mais de 20 anos de sala de aula como professora e agora voltei a ser aluna. Olha, né? Então, assim, parabéns. Eu estou sempre estudando alguma coisa. Eu me espelho muito nessa perspectiva filosófica de que a todo tempo nós precisamos ser mestres, né, e discípulos. Então, eu quero, com base nisso, começar fazendo umas perguntas para você. Você fica à vontade também para me perguntar. A gente faz aqui um bate-papo na tentativa de aprofundar, né, essa obra tão linda desse autor que deixou tantas marcas. Ele está vivo ainda, né? Apesar dele ter escrito esse livro na década de 70, ele ainda está vivo, está bem de saúde, e eu quero dizer para vocês que essa edição aqui que eu mostrei para vocês é uma das edições mais novas e ela traz um quarto capítulo que as edições antigas não traziam. Eu não sabia. Muita gente não sabe disso, porque quando ele escreveu o livro, ele dividiu essa obra em 4 partes, mas o quarto capítulo ele entendeu que não condizia com o momento, porque em 1970, né, aquela época que se buscava muito a questão da liberdade, o movimento hippie, por outro lado, a gente tinha alguns regimes ditatoriais mundo afora, e ele achou que não era condizente com aquele momento histórico. Mas aí a filha dele, recentemente, acho que se eu não me engano em 2013, ela achou esse manuscrito do 4º capítulo e falou, olha, pai, é perfeito para esse momento agora. E aí ele resolveu publicar esse 4º capítulo, que nós vamos falar sobre ele um pouquinho mais à frente, tá? Vamos lá. Então, vamos lá, Helder, eu vou te fazer aqui uma primeira pergunta. Primeiro, por que esse livro, né? O que esse livro teve de importante para você? De que forma ele impactou a sua vida? Quando você me perguntou assim, para a gente vir e citar um livro que marcou muito minha vida, é uma pergunta até difícil, porque eu já li vários livros, mas esse em especial me marcou muito e ainda me marca, porque foi um livro que meu pai me presenteou quando eu era criança. E desde aquela época os ensinamentos desse livro vêm me impactando ainda. Ele é um livro que eu acho que é para todas as gerações.
Você leu agora, você estava comentando Uhum. comigo que fala assim, nossa, lê ele de Reler, outra né? É. perspectiva, com mais maturidade, você consegue captar, é um livro filosófico, então você acaba aprendendo muito e também podendo passar para outras pessoas. Esse livro, vou tentar resumir um pouco para quem Uhum. ainda não leu, mas basicamente é a história de uma gaivota que Uhum. convivia junto com a família e tudo mais, e chega um momento que ela quer desbravar novos ares. E aí começa toda uma saga em que ela vai enfrentar alguns desafios, desafios inclusive se desapegar das pessoas, da família, para poder conhecer novos ares e se autodesafiar também, para voar novos horizontes, enfim. Então, é um livro que eu acho que, se você pegar um paralelo para o nosso dia a dia, quando você se propõe a fazer algo novo, um projeto novo, tem tudo a ver com o que Fernão Capelo Gaivota enfrentou nesse livro. Uhum. E isso faz com que a gente faça essa associação e dê mais força para que a gente continue e consiga concluir os nossos projetos, né? Uhum. Uma coisa que eu acho incrível nesse livro e que torna ele de fácil compreensão, ainda que para uma criança, né, vamos colocar um pré-adolescente, um adolescente, é que ele é uma fábula, né? Então ele tem essa questão da personificação de um animal, e ele também é uma alegoria para a jornada do herói. Né, que ele passa por várias etapas do que nós chamamos da jornada do herói, inclusive um momento de negação dos seus dons, das suas potencialidades, né? E aí depois ele acaba voltando para aquilo que é inato a ele, essa busca por ser diferente, por fazer algo mais, algo que transforme, né, o seu bando e não viver simplesmente por comida, né? Então é um livro realmente que toca ao coração de todos. Mas eu queria te perguntar também a respeito dessa busca pela excelência. Ele está todo o tempo desafiando os seus limites. Em alguns momentos ele se coloca até em risco para desafiar os seus limites, porque ele queria voar muito alto, né? Voar com velocidades maiores, fazer diferente do que o bando dele, que ficava lá só em volta das embarcações pegando peixe, fazia. Como é que é na sua vida essa busca pela excelência, né? Você virou esportista, então você corre, você compete, você é empreendedor, investidor. Como é que essa noção de busca pela excelência transmudou a sua vida, a sua postura? Desde pequeno, os meus pais sempre me incentivaram a procurar me desafiar. Isso começou já no esporte. Minha mãe, quando eu era pequeno, 4 anos de idade, já me colocou no judô. E a partir de ali eu já comecei a exercitar essa questão de se melhorar cada vez mais, testar seus próprios limites. Eu acho que a vida é um pouco disso. É você procurar testar até onde você é capaz e depois você vê que você conseguiu aquilo ali, por que não ir um pouquinho mais? E por que não um pouquinho mais? E isso vai te dando cada vez mais autoconfiança para você provar para você mesmo que você é capaz. Quando você Uhum. começa a olhar suas conquistas, olhar o que você já conseguiu conquistar, a pessoa que você se tornou hoje, e isso te dá mais força até para que você passe para as próximas gerações, que eles também são capazes, e você aprende também, de certa forma, a ser mais humilde, a entender o espaço, o momento de cada um, e que se a pessoa tiver consistência, ele vai chegar onde ele quer, basta ele persistir. Então, o livro ele tem muito ensinamento. Eu acho que Uhum. se a gente aplicar isso para a nossa vida, tanto para a questão profissional, como a questão religiosa, a questão conjugal, se você colocar um pouco disso em cada área da sua vida, você vê que sempre você pode melhorar um pouquinho. É aquela Uhum. questão do copo meio cheio. Uhum. Você não está no 100%, mas todo dia você procurar subir um pouquinho o degrau para Uhum. você se tornar uma pessoa melhor. E se você caiu num dia, se perdoa, no outro dia volta a continuar crescendo, volta a continuar buscando cada vez mais a excelência. Então, se a gente está vivo aqui, eu acredito que a gente tem algo a se melhorar neste dia, né? Sem dúvida. E eu gostei muito da sua abordagem, porque às vezes muitas pessoas interpretam errado essa perspectiva dos voos mais altos, de sempre querer mais, como uma postura gananciosa, assim, sempre voltada para a questão, né, de ter mais dinheiro, de ter mais patrimônio, mais poder, né? E aí você
colocou a questão de ser melhor enquanto ser humano, nas relações familiares, nas relações, né, interpessoais, na questão espiritual, que ele coloca muito, né? Ele fala dessa liberdade e da necessidade de espiritualidade. Em alguns momentos, no final do livro, alguns colocam, né, não vou dar spoiler não, gente, pode ficar tranquila, mas assim, algumas pessoas começam a duvidar até da existência de Fernão Capelo Gaivota, se ele realmente existiu, e é porque, né, as pessoas não acreditam que uma gaivota possa ter feito tanto, né? Não acreditam nas potencialidades máximas do ser humano. E aí, porque é comum as pessoas se tornarem céticas, e aí ele traz essa importância, né, da gente acreditar na espiritualidade, não necessariamente como um Deus, algo de fora, mas como acreditar na existência de um propósito maior da nossa existência, né? Então, eu achei muito, muito bacana. Além dessa questão da excelência, ele correu, como eu falei, riscos e teve muita coragem para fazer o que você já fez na vida. Como é que é isso? Você se colocou em risco? Como é que você se considera uma pessoa corajosa? Cada dia a gente tem que se testar se a gente quiser algo novo. Então, se colocar em risco é basicamente isso. Você sair um pouco dessa zona de conforto e ir um pouquinho mais além daquilo que você já conquistou e se colocar num propósito, num caminho de caminhar um pouquinho mais. Então, quando a gente viaja, né, de uma cidade para outra, você não sabe o percurso completo. Mas você confia que você, olhando apenas os próximos 100 metros, você vai chegar lá. Então, acho que a vida tem muito disso. Sim. De você se arriscar até onde você vê que você se sente confortável e continuar caminhando e colocar um norte e acreditar que as portas vão se abrindo, as pessoas vão vindo, o universo vai conspirando para que você consiga chegar onde você quer chegar. Pois é, e é interessante que às vezes a gente coloca risco, né? Não, obviamente você não vai se colocar num risco de vida, não é desse tipo de risco, mas a gente precisa correr um certo risco social, né? Ele coloca muito no livro isso, porque ele foi rejeitado pela família, pelo bando dele, ele foi expulso do bando porque ele estava fugindo ao padrão, né? À normalidade. Esse podcast aqui para mim é um voo estilo Fernão, porque eu sou advogada, né? Procuradora, enfim, professora, e sempre caminhei aí na área jurídica. Para alguns colegas, amigos, e que eu fui falar que eu estava fazendo um podcast de literatura, que eu estava escrevendo um livro que não era de direito, porque eu já tinha escrito livros jurídicos. Nossa, todo mundo achou um absurdo. Você tá louca? Por que você está inventando moda a essa altura da vida, né? E aí, algo muito novo, né? Então, e aí o livro do nosso podcast anterior, que é o do Austin Kleon, o Roubem como Artista, tem um trecho que ele fala: a gente não pode deixar nenhum pedaço de nós para trás, né? E a literatura, a poesia, meu amor pelo livro, pelo conhecimento, é um pedaço de mim que eu não quero deixar para trás. Então, goste quem gostar, né? Acompanhe quem quiser, mas é por mim e pelas pessoas que eu acho que a gente tem aqui o potencial de ajudar. Né? Então, a gente precisa ter coragem para isso, porque as críticas são muitas, né? Sim, é sempre que você se propõe algo novo, as críticas vêm, de fato, para testar se você está convicto daquilo que você quer. Uhum. Então, eu acredito que você tem que usar isso como combustível para que você consiga dar impulso a esse avião, esse jato e continuar nesse percurso. E acaba que quando você realiza isso, você mostra para as pessoas que elas também são capazes. Uhum. Então, é um ato de coragem mesmo. Você mostrar que toda pessoa é capaz de conseguir fazer algo mesmo que ela não esteja acostumada. Outro dia, eu vi um vídeo de uma senhora de 80 anos surfando. Que massa, aquilo me chamou tanto a atenção, 80 anos de idade. Com 79, vamos matricular no surf. Muitas pessoas com 60 anos já falam, não, a partir de agora não quero mais fazer esporte e tudo. Então aquilo, de certa forma, até inspira nós jovens a querer continuar se cuidando e tudo mais. Então, cada vez mais a gente vê que barreiras e barreiras estão sendo quebradas. Pessoas estão vindo para mostrar que existem novas possibilidades, novas maneiras de viver, novas maneiras de tratar o próximo. Então, tudo isso faz com que a gente evolua cada vez mais, né? Isso que você falou é fundamental, né? Nós precisamos ficar atentos também, e o livro, de certa forma, fala isso.
Que as pessoas são diferentes e têm maneiras de viver diferentes, né? E quem não se respeita fica naquele, né? Fica catando lá as pedrinhas e pegando o peixe direto das embarcações, porque não consegue expandir sua consciência, não consegue ver algo mais. Um outro valor muito importante nesse livro, que também é um valor muito importante para mim, é a liberdade. Eu acho, inclusive, assim, em termos, no meu pensamento político, e tudo, eu acho que a liberdade é um valor muito importante. E eu acho que a liberdade é um valor muito importante, independente de você ser de esquerda, de direita, de centro, porque você ser objeto de controle excessivo, de manipulação, mesmo eu trabalhando no poder público, né, como procuradora, em que o poder público ali às vezes vai lá, multa, exerce o poder de polícia, ainda assim, eu acho que a liberdade individual, é claro que uma liberdade consciente, né, o nosso direito termina quando começa o dever ou quando começa o direito do outro, mas a liberdade é um valor muito importante, porque sem liberdade a gente não consegue ter criatividade, expandir nossa mente e dar o nosso melhor. Eu falo muito até na educação das minhas filhas, sempre evitei direcionar o que elas iam escolher fazer, porque quando você é obrigado a fazer um curso só porque o seu pai ou sua mãe quer, a tendência é você se tornar medíocre naquilo, né? Porque você não ama, aquilo não é o seu voo. Então eu sempre falo, olha, eu fiz essas escolhas, seu pai fez essas escolhas, vocês façam as escolhas de vocês. Agora procurem ser o melhor naquilo que vocês fizerem. Né? E você, como é que é essa sua relação com a liberdade? E como é que foi? Eu queria aproveitar e perguntar, né, essa opção para se tornar vegano. Tá, a liberdade, como você falou, é saber respeitar um pouco o limite do outro e o seu limite. Com relação ao veganismo, como que isso entrou na minha vida? Durante um período que eu comecei a praticar o atletismo mais profissionalmente, e óbvio, buscando melhorar meus desempenhos, participando de algumas competições, eu comecei a perceber que alguns atletas, olhando nos noticiários, alguns que estavam ganhando competições, estavam tirando a carne e estavam melhorando seu desempenho. Um deles foi o Carl Lewis, que ele quebrou o recorde mundial como velocista e vegano. E aquilo me chocou, porque no meu paradigma eu tinha que comer carne para eu conseguir um bom desempenho. E aí, logo depois eu comecei a estudar um pouco, provar comidas, e aí numa competição, foi os Jogos Abertos Brasileiro, que eu participei, aí eu tirei a carne durante um período e, de fato, eu fiz o meu melhor tempo no atletismo. E aí aquilo me despertou para querer conhecer um pouco mais desse universo. E aí eu me tornei vegano já tem uns 3 anos, mais ou menos. E tô aí, seguindo esse estilo de vida, procurando novas opções, procurando lugares para saborear novas opções de comida, enfim. Eu fui, e ainda sou, em curso de pós-graduação, professora de Direito Ambiental, enfim, quase 20 anos. E aí eu fui vegana por um tempo. E eu conheci o veganismo de uma forma muito interessante. Assim, eu tinha ouvido falar isso praticamente, mas eu fui entender melhor a filosofia. Por acaso, eu estava voltando de um congresso, foi por meio de um livro também. Voltando de um congresso, começou aquela greve de controladores de voo, não sei se vocês lembram, acho que foi isso em 2006 isso. E aí eu estava à toa, comprei um livro chamado Magra e Poderosa. Eu estava grávida, falei, não, vou ter que emagrecer depois. Que livro bem fútil. A ideia era ler um livro fútil. Quando acaba, eu falo que nem quando eu quero ser fútil eu consigo, né? Quando acaba o livro, ele trazia uma história do movimento vegano, né? Tinha uma ex-agente do FDA, né? Que é a Agência de Alimentação dos Estados Unidos, equivalente à nossa Anvisa, e uma ex-modelo, e essa agente do FDA lá, ela fazia uma série de denúncias de corrupção na aprovação de determinados alimentos. Então, assim, ela trazia os riscos que a gente come com a alimentação industrial que a gente tem, como é que é feito o cultivo da carne nos Estados Unidos. Então, o livro acabou sendo extremamente denso, assustador, e isso numa capa rosa chamada Magra e Poderosa. Uma outra coisa que o livro fala muito é sobre autossuperação, né, e mentalidade de crescimento. Eu sei que você tem livro publicado, você é um cara que estimula isso e tal. Você se considera uma pessoa com essa mentalidade de crescimento? Eu procuro exercitar isso diariamente. Porque a tendência nossa cada vez mais é ficar na zona de conforto. Né? Já cheguei aqui, para que eu quero mais? Só que
tenho mentores que falam que cada dia, se você quer crescer, você tem que procurar sair da sua zona de conforto de uma certa forma, igual um músculo. Se você para de fazer atividade física, ele atrofia. Então, todo dia é preciso que a gente faça um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. É um desafio pessoal de cada um, né? Mas eu não vejo outro caminho para a gente viver e procurar se melhorar e procurar inspirar outras pessoas. Cada dia mais a gente se testar, a gente se conhecer um pouco mais, a gente procurar expandir um pouco mais, fazer novos networks. Esse espaço que você está fazendo aqui é um espaço maravilhoso. E com isso a gente acaba conhecendo novas oportunidades, novas portas, né? O autodesenvolvimento tem muito disso, de você olhar para dentro de si e perceber, poxa, isso aqui é algo que hoje eu acho que não faz tanto sentido mais para mim. Então você começa a deixar isso para trás e querer melhorar um pouquinho mais. E aí você vai cada vez mais procurando agregar outras coisas que vão fazendo mais sentido para você. Algumas coisas que você já acumulou muita bagagem também, você começa a querer passar. E com isso você acaba aprendendo também mais, né? E falam que quando você ensina, você fala para você e fala para o próximo, né? Isso aí. Então acho que é muito disso. Com certeza. Agora, assim, eu quando li, eu pensei em uma coisa que eu acho que passa pela cabeça de muitas mulheres. Essa mentalidade de crescimento, muitas vezes leva algumas pessoas, em especial as mulheres, a um burnout, assim, porque a pessoa tem que dar conta de casa, dar conta do trabalho, dar conta, né, de toda a questão de vida, muitas vezes ficar no papel de cuidador e ainda tá estudando, fazer um curso de pós e tal, não é isso, né? Então, assim, mentalidade de crescimento não é perfeccionismo, né? Mentalidade é você fazer o seu melhor. Buscar fazer o seu melhor não significa que você tem que estar o tempo todo trabalhando, o tempo todo fazendo. Eu acho importante a gente falar isso, tá? Isso é o testemunho de alguém que já teve burnout. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente aquelas pessoas que são multitarefas, né, que acumulam muitas funções. E é sempre importante, quando a gente fala em mentalidade de crescimento, é que quando você vai abraçar um projeto novo, você tem que se livrar de alguma coisa. Então, tem que fazer escolhas. Eu, por exemplo, saí da graduação, né, da sala de aula todos os dias, porque eu tinha outros projetos. Não dá para você ir acumulando, senão, né, o corpo não aguenta, a mente não aguenta. E tem tanta gente aí sofrendo, né, com ansiedade, com estresse, enfim, muitas vezes decorrente desse cansaço excessivo. E para você também alcançar a excelência, eu acho muito importante dizer que você tem que ter o seu ócio, né? Os seus momentos de reflexão, o ócio criativo, o seu descanso, dormir bem, se alimentar bem. Então, isso é muito importante. Esse livro é uma metáfora para as nossas buscas da vida, mas ele não pode ser levado, né, às vezes, ao pé da letra e nem ser levado para um extremo. E a quarta parte do livro fala um pouco disso. Não vou chegar lá ainda, né, mas ela fala das interpretações distorcidas depois da teoria do Fernão. Eu lembro uma parte que eu li dele, que ele está voando e ele, em alguns momentos ele cai e aí ele se machuca. E aí ele começa a se questionar, por que eu estou fazendo isso? Será que eu devo continuar? Eu não estou me colocando em risco de vida? E eu acho que todo mundo passa por isso, né? Então o processo de autodesenvolvimento, de evolução, de expansão, tem algumas quedas, mas tem que perceber que a diferença entre fracasso e derrota. Então são pequenos fracassos que acontecem, mas se você continuar persistindo, aprender com os erros e colocar sempre no caminho de continuar se melhorando e corrigindo, você consegue chegar lá. É interessante você falar essa coisa de aprender com erro. Daqui mais ou menos, acredito que mais um mês, eu devo estar lançando a segunda edição de um livro infantil que eu escrevi para minha filha, quando ela tinha 5 aninhos. Legal. E ela era muito levada e se machucava muito. Sabe aquela criança que vive com a perna toda machucada? Assim? E o livro é sobre... a mensagem do livro é mais ou menos essa. Ou seja, a criança que aprende com os tombos da vida, né? Bacana. E nós já tem o nome do aprendemos. livro? Chama Amanda e o Gigante. Amanda e o Gigante. Eu lancei quando ela tinha 5 anos, agora está vindo a segunda edição.
né? E já agora está vindo para uma editora. Na época eu fiz como editora individual e tal. Aí agora está vindo para uma editora bacana, pela LC. Compartilha com a Porque gente eu vou depois. compartilhar. É bem legal para crianças pequenas, né? E crianças de até 7 anos, assim. É uma historinha bem, bem bonitinha. Maravilha, E parabéns. fez ela e ajudou muito ela nesse processo, porque ela era, enfim, se sentia diferente. E aí essa coisa do se sentir diferente, se sentir sozinho, a solidão, né, que vem com as escolhas, a exclusão social que vem, porque é muito comum a gente viver em determinados grupos em que existe uma espécie de pacto de mediocridade. E quando você é diferente de alguma forma, por pensar diferente, por ter alguma deficiência, ou por querer se destacar de alguma forma, né, por ter uma visão. Às vezes, crianças, por exemplo, superdotadas nas escolas sofrem horrores, né? Quando você é diferente de alguma forma, você tende a ser excluído, a sofrer muitas discriminações. Essa sua postura, né, essa sua decisão, que foi tomada muito nova de buscar excelência, te afastou de algumas pessoas? Você se sentiu excluído, solitário em alguns momentos? Todo mundo acho que já passou um pouco por isso, né? Já. Quando você tenta algo novo. E aí você vê que você precisa percorrer aquele caminho sozinho. Só que acabam também vindo outras pessoas, né? E ajudar. Ver que você está buscando aquilo, que aquilo está fazendo sentido para sua vida. Surgem mentores. Então, cada área hoje que você atua, seja no trabalho, seja no esporte, a gente acaba tendo um mentor. Alguém que é uma referência, um pai, né, pra gente, uma mãe, mestre, um né? mestre. Que guia a gente, faz isso, que é por aqui que você chega lá. Eu tomo, por exemplo, um grande amigo que eu conheci nas Olimpíadas da Justiça Federal, que eu estava correndo uma prova de 5 quilômetros e ele me viu correndo e falou, olha, você está correndo a prova errada. O seu biotipo é de velocista. E aí eu tava me sentindo cara, né, na prova de 5 mil. Aí eu voltei para o estado onde eu morava na época, Goiás, fiz uma prova e consegui medalha já na primeira competição e o pessoal, não, vamos treinar com a gente e vai ter competição tal dia e tudo, e aí foi fazendo sentido e vindo mentores, pessoas, então, olha pra você ver, né? E me identifico até hoje com esse esporte, algumas pessoas já me procuram para ser exemplo até para os filhos dela, então acaba estimulando mais você a continuar nesse caminho, nessa jornada. Aí você fica na posição de mestre, né? Você foi discípulo e agora você fica... Sem né, você perceber. Você buscando o seu caminho e aí os resultados vão vindo e aí você naturalmente começa a fazer falta para algumas pessoas e aí você percebe o quanto a tua jornada vai inspirando outras pessoas. Então isso é muito gratificante. Tenho certeza que você vai estar inspirando muitas mulheres, muitas pessoas com esse canal aqui. Ai, amém. Deus te ouça, né? E ainda sobre o livro, a conexão desse livro com a sua filosofia de vida. Se você fosse definir olha, hoje, né, minha filosofia de vida é essa, assim, né? No que o Fernão Cappelo te inspirou? Acho que o Fernão Cappelo, ele me inspira a sair da zona de conforto e acreditar que você é capaz. Toda vez que você tenta algo novo, é natural algumas pessoas desconfiarem, até você mesmo desconfiar da sua capacidade. Quando você tenta algo que, principalmente, às vezes ninguém nunca conseguiu realizar aquilo, é mais desafiador ainda. Porque é preciso uma convicção muito forte de você acreditar em você e saber que você vai conseguir. Quando alguém já conseguiu, fica mais fácil, digamos assim, porque você acaba se inspirando. Então, o Fernão Cappelo é muito isso. É você olhar para um caminho, poxa, será que eu consigo fazer isso? Vou tentar. Por que não? E aí você vai indo, e aí de repente você consegue realizar, você fala, olha, consegui. E como resultado disso, você vai provando para você mesmo que a diferença é você acreditar e você continuar um pouquinho a cada dia e os caminhos vão se abrindo, medindo sempre a questão do risco, como você falou, né? Olha, riscos calculados, administrando e as portas vão se abrindo. Né? É importante a gente também administrar os riscos e analisar a nossa vida sob a perspectiva de que às vezes as coisas têm um tempo para acontecer. Né? Então, coisas que eu deixei de fazer no passado porque eu estava com um filho pequeno, não era o momento, né, que hoje eu consigo fazer. Então, a gente também tem que
ter esse olhar temperado, nessa temperança sobre a nossa vida e saber o seguinte, olha, eu não estou aqui me acomodando, eu preciso saber que nesse momento a minha prioridade é essa, mas eu não vou desistir. Né? Às vezes a gente precisa dar uma recuada, um passo para trás para dar 2 para frente. Né? Eu acho que essa é uma perspectiva também bem importante do livro. Bom, você já falou de mentoria e aprendizado e conexão com o esporte em si. Né? Os valores do esporte, o que o esporte te trouxe, né? E o que o Fernão contribui para essa conexão aí como esportista. Tá, o esporte, ele traz muito a questão de autossuperação e humildade. Quando você se submete a fazer uma atividade física, principalmente através de competições, você vai se testando e vendo que à medida que você vai chegando no nível de excelência, você vai vendo que é capaz qualquer pessoa chegar lá e você se torna mais humilde também. Porque aquele que está começando, você sabe que é só questão de tempo, de ele continuar persistindo que ele vai chegar lá. É por isso que geralmente os mestres eles são muito mais pacientes, muito mais calmos com aqueles que estão começando. Geralmente você vê alguém que está começando uma coisa, ele fica um pouco meio arrogante, ele se acha o cara, ele se acha o tal. E enquanto o mestre ele observa, ouve, conversa, e tem muito disso, porque ele sabe que é um caminho a ser percorrido. E quando você chega no nível de muita excelência, são detalhes que você precisa consertar para você evoluir um pouquinho que seja. E aí, para isso, exige um sacrifício muito grande de você, de se blindar de pensamentos negativos, de oportunidades que vão tirar você do foco e continuar nesse rumo. E você vai conseguir. E aí, quando você consegue, você olha para dentro de você, tá vendo? Era tudo eu comigo mesmo. Não era o outro. Era tudo eu comigo mesmo. E aí, com isso, você consegue até inspirar outras pessoas a ajudar também outras pessoas, né? Que não é o outro, é tudo você com você mesmo. Né? Então, o atletismo, eu gosto muito porque é um esporte que é você na sua raia, não tem ninguém correndo junto com você naquela raia, apesar de você correr com várias pessoas. E você sabe que se você treinar, você se cuidar, dormir, se alimentar bem e treinar o suficiente e dar tempo para você conseguir galgar aquele resultado que você quer, você vai conseguir. Então, o único concorrente é você com você mesmo. Né? E é interessante que houve uma mudança na perspectiva nos últimos anos, assim, em relação ao esporte, porque eu me lembro quando eu era pequena, a ideia, tipo assim, a pessoa que pratica esporte, ela cuida do corpo, ela não precisa nem ser muito inteligente, né? Ela cuida do corpo e o intelectual cuida da mente. Então, até eu mesma, assim, eu me lembro de fazer algumas escolhas. Eu não sou boa de esportes, porque eu sou a CDF, né? Era mais ou menos essa divisão na escola. E hoje essa perspectiva mudou muito, porque, primeiro, já se identificou que o esporte, ele depende muito da mente, né? Enfim, a concentração e uma série de processos que hoje as neurociências explicam, mostram que o esporte, ele muitas vezes depende mais da mente do que do corpo. E outra coisa é que você tem hoje muitos esportistas que se transformaram em autores, que escreveram livros. Você vê muitos esportistas que são, né, leitores, consumidores, porque essa força da consciência, da mente, da concentração, do foco, tudo isso é muito importante para a prática esportiva. Então, hoje eu acho que a gente já não tem mais essa visão, né, da separação, até porque a gente está num momento de maior interdisciplinariedade, maior conexão entre os saberes, e essa ideia digamos assim, multiplicidade, né, da relação mente, corpo e espírito está um pouco mais presente, né? Concorda? Concordo perfeitamente. Tem um teste que fizeram recentemente, pegaram atletas de alto rendimento e fizeram com que eles corressem a prova de olhos vendados. E pegaram outros que estavam correndo, fazendo a prova normalmente. E aqueles que estavam fazendo de olhos vendados tiveram um resultado semelhante àqueles que estavam correndo, competindo, fazendo atividade naturalmente. Então, prova exatamente o que você falou. A mente hoje está muito interligada em você conseguir realizar aquilo que você quer. Né? Cada vez mais eles estão provando isso, que quanto mais você exercitar a sua mente, treinar a sua mente para você realizar aquilo que você quer,
naturalmente aquilo vai se desbravando, né? Pois é, e é interessante que esse livro foi escrito em 1970 e hoje as neurociências estão provando assim praticamente tudo que ele descreve, né? Eu assisti essa semana um vídeo do Pedro Calabres, né, que é um neurocientista, enfim, famoso, e ele citou esse livro e ele falou uma série de coisas que né, eu reli nesse livro. Falei, gente, olha que coisa interessante, né? Sincronicidade, né? A sincronicidade. Aliás, aquilo que você falou sobre surgindo pessoas que são mestres, que mentoras, que vão ajudando, isso é natural. Quando você toma uma decisão, né, decide, faz uma escolha que está dentro do seu propósito de vida, isso acontece muito, né? Muitas pessoas vão surgindo, enfim, esse podcast mesmo está muito assim, as pessoas que eu conheci, a Milena, a turma da Fornex, todo mundo foi aparecendo, né, para tornar o projeto viável quando vem a inspiração divina para fazer, né? Muito legal. E aí, eu queria que você falasse sobre a natureza da liberdade posta no livro, já para a gente ir encerrando, que a gente já está chegando aqui ao próximo do nosso fim, e a ideia de sucesso, né? Porque eu acho que hoje, se você olhar para a sua trajetória, você pode dizer, olha, eu alcancei sucesso. O que é o sucesso para você? Que relação você faz com a liberdade que o Fernão coloca aqui nesse livro? Muito bom você fazer essa pergunta. Inclusive, um amigo meu me fez essa mesma pergunta semana passada. O que é sucesso para você, Helder? Sucesso, para mim, tem muito a ver em você continuar progredindo para você realizar um sonho que você se submeteu. Então, se você tem um sonho e você está no caminho de você realizar ele, você pode se considerar uma pessoa de sucesso. Acho que você para, aí você já acabou. Uhum. Então, é o continuar progredindo, é o continuar se melhorando, é o continuar nessa caminhada de estar sempre evoluindo, de estar sempre se melhorando num foco em que você almejou para sua vida. E isso pode ter várias áreas, né? Porque a gente não tem só um sonho, a gente tem vários sonhos, né? Realiza um, vem outro, né? Exato. E também vários papéis que a gente atua, né? Pai, filho, trabalho, enfim. Então, cada área você tem sonhos, né? Questão financeira. Então, quando você se submete, você está nesse caminho e está galgando, está se melhorando, você pode se considerar uma pessoa de sucesso. Né? Só por estar no caminho. Né? Só por estar no caminho. Eu acho que é isso, continuar evoluindo sempre. E aproveitar, também queria te presentear com um livro, né? A gente falando de livros aqui, não foi um livro que eu escrevi, tá? Mas esse livro eu li recentemente e também me ajudou muito a expandir minha consciência, fala muitas coisas a respeito do planeta. Olha, que bacana! É um livro de uma mestra do Oriente. Olha que legal. Love is the only solution. É muito legal. Tem até algumas palestras no TED Talk sobre isso, né? Sobre o amor como a solução para o planeta, né? Enfim, a questão da interdependência planetária. Muito legal. Quero ler. Obrigada, adorei, Helder. Mas a gente não pode esquecer de falar da quarta parte do livro. Vamos falar, então. Que é a parte surpresa aqui para o Helder e talvez seja para alguns leitores. Gente, vocês vão perceber que eu uso, né, os marcadores, meus livros são todos assim, todos marcadinhos, né? Eu quero falar dessa quarta parte começando pelo pós-fácil. Ele fez um pós-fácil dessa última edição, falando do porquê de incluir esse quarto capítulo, né? E ele conta que guardou num canto qualquer, e ele diz o seguinte: tinha noção daquilo que eu me recusava a aceitar, que os poderes dos governantes e dos nossos rituais, aos poucos, lentamente, iriam matar a nossa liberdade de viver da forma que queremos. Uau. Aí Sabrina, que é a minha filha, encontrou a parte 4 há pouco tempo, né? Era escrita por aquele garoto. E quando ele guardou, eu sabia o que estava fazendo. No século XXI, cercado pelas autoridades e pelos rituais, está tudo engatilhado para estrangular a liberdade. Não consegue enxergar? O plano é fazer seu mundo seguro e não livre. Ele viveu sua história, sua última chance. Meu tempo passou, o seu não. Estaríamos nós, gaivotas, assistindo ao final da liberdade em nosso mundo? Essa parte foi escrita quando ninguém conhecia o futuro. Agora nós conhecemos.
Uau! Né? É fortíssima essa quarta parte. Fortíssimo, Eu não hein? quero contar o que acontece nessa quarta parte, gente, porque eu quero incentivar muito que vocês leiam. Eu li o pós-fácil, mas ela é muito reveladora. Se a gente trouxer para a realidade de hoje, a história do Fernão, ela me lembrou até um pouco o que aconteceu com Jesus Cristo, né? Em que a doutrina, o que ele pregou, o que ele fez, realmente foi distorcido, foi ritualizado a um ponto em que o ritual se tornou mais importante do que a essência, né? A forma mais importante que a essência. Então, essa quarta parte, ela é imperdível. Quem já leu, releia nessa última edição. E queria deixar uma dica também muito importante. Esse livro, você vai encontrar ele em vários audiobooks gratuitos no Spotify, Legal. no YouTube. Inclusive, tem uma versão belíssima que é narrada pela Zezé Mota e com uma orquestra sinfônica e um coral de fundo. É mesmo? Então, ela é belíssima. Você não tem noção. Desde que você me falou desse livro, eu estou me deliciando com ele. Olha, eu vou procurar. Eu ouvi ele em 2 audiobooks diferentes, eu reli, eu assisti o filme, porque tem o filme também. Então, realmente, ele vale muito a pena. Fica a dica, tá, gente? Gente, agora a gente está caminhando para o final do nosso programa. Muito obrigada, Elda. Eu achei incrível, eu achei o livro que você indicou assim maravilhoso e você realmente trouxe grandes lições pra gente. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Flávia, pela oportunidade de estar aqui. Que bom que você gostou do livro. É um livro fantástico para todas as gerações, indico para todo mundo. E vamos ler o livro e vamos também seguir o canal aqui, gente, que é um canal que vai levar muito conhecimento, muita inspiração para muitas pessoas. Tá? Te parabenizo novamente pelo trabalho que você está fazendo, um trabalho muito belo, inspirando mulheres, inspirando jovens, inspirando várias pessoas, e gostaria que isso expandisse para o maior número possível de lugares. A gente tem intenção de inspirar também as empresas e as organizações, porque hoje tem muita empresa fazendo clube do livro, né, roda de leitura, porque isso realmente muda até a cultura empresarial. Então, o seu depoimento foi fantástico, né? Muito obrigada. Então, gente, se inscrevam, curtam, compartilhem, né, com o maior número de pessoas e deixe lá seu comentário. Qual foi o livro que marcou a sua vida? Qual livro te transformou? Se você não é um grande leitor, procure ouvir, né, audiobooks, ou então procure pensar em que livro você quer ler, mas fique conosco, né? Nos acompanhe e deixe aí seu comentário. Até o próximo Livrosofia.